Oi, gente, tudo bem com vocês? Eu sou a Dani Andrade, sou fisioterapeuta. Nós vamos conversar hoje sobre hérnia de disco e bico de papagaio. Você já deve ter conhecido alguém, ou você mesmo, esse alguém que tem essas patologias, esses incômodos na coluna. Vamos então tentar entender a diferença entre eles? Primeiro, a gente tem que entender que a hérnia de disco se trata de uma patologia, de uma disfunção da coluna vertebral. E o bico de papagaio, ele se chama, na verdade, osteófito. Bico de papagaio é um nome popular dado a um bico que se forma na parte inferior ou superior da vértebra, quando essa vértebra está muito próxima uma da outra. E aí, por atrito de uma vértebra com a outra, nós começamos a ter decomposição óssea naquele local. Essa decomposição vai formando, de acordo com os movimentos que a coluna tem, uma ponta. Se a gente olhar para a vértebra, vamos dizer assim, de um jeito bem esdrúxulo, ela é quadrada, certo? A gente vê o desenho dela assim, ela é quadradinha, com aquela pontinha atrás, se a gente olha de lado. Porém, quando a gente está com algum bico de papagaio, essa ponta ela fica mais afunilada, formando a sensação de um bico. Geralmente o bico não sai em um lugar, em uma só vértebra, em um só local. Geralmente são várias estruturas que são comprometidas ali por essa rigidez. E aí dá a sensação de que é um bico de um papagaio mesmo, porque a ponta da de cima com a ponta do de baixo acabam formando um biquinho assim. Por isso o nome popular bico de papagaio é dado ao osteófito. Não ocorre só na coluna, ocorre também em qualquer outra região de articulação onde nós podemos ter esse desgaste da articulação. E aí com esse desgaste o osso fica mais próximo do outro, pode ter deposição de cálcio ali naquela região, formando aquela pontinha ali, certo? Isso é uma condição que aparece devido, como uma consequência, de uma redução da articulação, do líquido interarticular, certo? É uma condição que a gente acha no exame radiológico. Então, ela não é uma doença, é um achado radiológico. A hérnia de disco pode gerar bico de papagaio? Pode. Pode vir futuramente a gerar, não é uma coisa assim, eu tenho hérnia de disco e daqui a um mês eu vou ter bico de papagaio. Não é, porque o bico de papagaio ele é lento para aparecer. Ele é algo que veio de anos sendo deposto ali, colocando cálcio naquela região por conta daquele atrito frequente. Então não é coisa de meses, de um aninho que alguma coisa formou isso, não. Bico de papagaio é algo que demora para começar a aparecer no exame radiológico, beleza? A hérnia de disco, não. A hérnia de disco ela pode ser provocada, digamos até de uma forma espontânea, de uma forma, qual é a palavra que eu estava querendo dizer? Instantânea. Então, algum movimento extremamente bruto, com muita carga, um movimento com muita amplitude, muita carga, que é o que geralmente ocorre, pode fazer sim com que essa pessoa tenha uma crise por uma hérnia de disco. Não quer dizer que a hérnia de disco também não tem essa evolução, tá? Mas ela pode aparecer de uma forma muito mais rápida do que o bico de papagaio. Os sintomas, então nós falamos em relação às características, a hérnia de disco é uma doença, o bico de papagaio é um achado radiológico, a intensidade, o tempo, né? A hérnia de disco pode ser provocada num tempo menor, pode aparecer dentro de um mês você estava bem, no outro mês, pum, apareceu uma hérnia de disco ali. Já o bico de papagaio é algo que demora para acontecer, são anos de desgaste ali naquela região, por isso que é mais encontrado em pessoas de mais idade. Falando sobre dor, a dor da hérnia de disco, ela aparece, porque a gente sabe que o disco intervertebral, que está entre uma vértebra e outra, então nós temos vários discos, esse disco, se ele sofrer alguma pressão, ele vai começar a romper as suas fibras. Primeiro ele rompe as fibras do núcleo dele ali, a parte nuclear dele ali dentro. Então ele não tem esse extravasamento para fora da medula. Isso também muitas vezes não provoca dor.
Conforme vai tendo, vamos chamar eu não gosto de usar muito essa palavra, mas eu acho que vai ficar mais fácil para vocês entenderem, um esmagamento de uma vértebra com a outra, né? Um apertamento de uma vértebra com a outra. Essa herniação vai se tornando maior e ela ultrapassa o limite das vértebras. Então, as vértebras estão empilhadas aqui, uma sobre a outra, e o limite delas aqui, vamos pensar que elas são quadradinhas, né? Então, o limite era aqui, a hérnia ela extravasa, ela vai para essa parte posterior da vértebra e ela pode alcançar o canal medular, causando assim sintomas por compressão da coluna vertebral, tá? A medula dos nossos nervos, tá bom? Então, isso vai fazer aparecer sintomas de nervo ciático, sintomas de nervo fibular, nervo femoral, na verdade, né? Que o fibular vai ser consequência deles. Na cervical também nós podemos ter herniações. Geralmente essas herniações acontecem nas vértebras de curvaturas de lordoses, então cervical e lombar, tá? Então a condição aqui ela já aparece dor, pode aparecer com mais intensidade, pode ter alguns agravamentos quando tem a herniação invade o espaço que a medula ia estar, né? Então acaba causando perda de força, sintomas neurológicos, parestesias, paresias, sem falar numa dor intensa e algumas vezes travamentos também, né? A pessoa ela trava a coluna naquele local, ela não consegue se movimentar, né? Então é uma condição que tem sintomas, que tem causas, que tem consequências, certo? Já o bico de papagaio, eu posso ser polêmica aqui, mas ele não dói, certo? Ele não dói. Isso porque ele é algo que o corpo está se adaptando àquela formação óssea, certo? Então ele não vai ficar, não é algo que vai ali ao longo de uma hora para outra vai começar a doer, entendeu? Eu falo isso porque muitas pessoas às vezes tá lá com seus 50, 60 anos, começou a sentir alguma dor nas costas, vai no médico, fez uma radiografia, na radiografia tem alguns bicos de papagaio e aí vai associar a dor ao bico de papagaio, não necessariamente é isso. Muito provavelmente esse bico tá aí há anos e o que está fazendo você sentir dor é uma fraqueza muscular, é um sedentarismo, é uma falta de mobilidade, certo? Nos dois casos, muitas pessoas, os dois são achados radiológicos também, nós conseguimos enxergar uma hérnia de disco num exame de imagem, na verdade, né? Muitas pessoas podem ter uma gigantesca hérnia de disco e não sentir sintoma nenhum. Muitas pessoas podem ter uma mini hérnia de disco e serem super assintomáticas, mas na maioria das vezes o bico de papagaio ele não é uma explicação da dor que a gente sente, tá? Ele é uma consequência de uma coluna que não tem tanta mobilidade, de uma coluna que enfraqueceu, que perdeu a hidratação dos seus discos e que envelheceu, gente. É igual o cabelo branco e idoso. A gente olha o cabelo branco e idoso e a gente fala, essa pessoa provavelmente tem mais de 50 anos, né? 60 anos. E assim também quando nós olhamos uma radiografia com muitos bicos de papagaio, provavelmente nós vamos enxergar algumas retificações que fizeram com que essas pontas das vértebras fossem mais afuneladas e formassem os osteócitos, tá bom? Espero que tenha ficado claro para vocês e até a próxima. Tchau, tchau!